Olá, quem fala é João Vitor, consultor em vendas online. Bom, hoje nesse treinamento, tá? Eu vou estar falando um pouquinho sobre o Google Analytics, tá ok? Bom, recentemente, tá? Eu atendi um empresário que precisava melhorar suas vendas, mas ele não sabia o que fazer para conseguir aumentar suas vendas. Ele não sabia quais ações, né, geravam resultados ou não para a sua loja virtual. Quais relatórios, né, ele deveria olhar para conseguir até tomar as melhores decisões, para ajudar efetivamente a loja virtual dele a vender mais, tá? Bom, o que ele gostaria de analisar, tá? Basicamente, ele precisava analisar quais eram os canais, tá, que estavam vendendo ou não, ele precisava entender isso, quais assuntos interessavam ao potencial cliente dele, tá? Quais assuntos eram mais do interesse ou não do cliente, ter uma visão geral das vendas, dos produtos, da quantidade de vendas, taxa de conversão, enfim, tá? Ele tinha que entender também o comportamento do cliente no seu carrinho de compra. Isso é uma coisa muito importante. E ele também precisava entender o desempenho de venda de cada produto para saber o seguinte: qual produto está vendendo mais e qual produto está vendendo menos. Isso é muito importante, por quê? Para você poder trabalhar o seu mix ali. Ele também queria saber quais mídias, tá, ajudavam ele a vender. Por exemplo, ele ia fazer um anúncio no Facebook e depois a pessoa comprava pelo tráfego orgânico, mas a primeira vez que ela viu o anúncio ali, né, e ela converteu depois, ela vendeu depois, mas a primeira interação dela foi com aquele canal. Qual o caminho que essa pessoa percorreu até a compra, né? Passo a passo. Por quê? Para saber quais mídias ele deveria investir e em que ordem. Tempo até que a compra fosse feita, para que ele soubesse o seguinte: pô, quanto eu coloquei de dinheiro, ou quando eu vou colocar de dinheiro aqui e quanto tempo esse dinheiro vai voltar. E também ele precisava fazer uma análise das suas campanhas no AdWords para saber o que estava convertendo ou não, tá ok? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o meu histórico aqui, né? Eu tenho 27 anos, eu sou formado em análise de sistemas e eu atuo há 7 anos com marketing digital. Já trabalhei em grandes contas, tá? Em agências que eu passei, como TAM, Cato, Dell e Bosch, dentro de agências. E eu possuo experiência em mais de 40 projetos. E aqui estão alguns qualificações que eu tenho, tá? Certificados que eu já tirei, para que você também possa olhar. Então, certificado em e-mail marketing, copywriter, funil de vendas, marketing de conteúdo. Inclusive, eu sou certificado pelas Resultados Digitais, tá? Que é uma das maiores empresas no Brasil nesse segmento. Tráfego pago também e uma certificação de expert em vendas online também, tá ok? Bom, então vamos começar agora ao nosso conteúdo. A primeira coisa que eu fiz com ele, tá? Foi análise de vendas por canal, tá ok? Basicamente é o relatório de canais, tá? Você vai digitar todo o tráfego, canais, e aqui o que você tem? Você vai ter uma visão basicamente de onde aconteceram as vendas, que nem no caso aqui eu sei que as vendas de display, paid search, né, que é o link, pode ser link patrocinado tanto no Facebook quanto no Google, social, que é das redes sociais, orgânico, tá vendo? Direct. O que acontece, tá? Nesse relatório de canais, é basicamente para você ter uma visão geral de todos os seus canais, tá? De como eles estão vendendo, para que você consiga com isso saber aonde você tem que investir mais ou menos valor ali, tá vendo? Por exemplo, o display ele não gera uma conversão aqui, ó, tá vendo? É muito baixo. Então ou você para ou você mantém por brand, que nem nesse caso, tá ok? Então para você poder analisar. Bom, analisar também o interesse do consumidor. Como você pode ver aqui, dentro do Analytics você digita lá no buscar lá em cima, né? A parte de categorias de interesse. Qual que é o ponto legal aqui? Deixa eu só voltar aqui, desculpe. Nesse sentido, o que você pode ver? Por exemplo, aqui eu coloquei o tráfego pago, então eu sei todo mundo que eu anunciei, quais são os interesses, né? E de todos os usuários do meu site. Por que isso é muito importante? Porque quando eu vou fazer, por exemplo, um anúncio no Google, por exemplo, eu já sei os interesses da minha audiência e eu sei o que demonstrar para minha audiência, né? Quais categorias eu vou trabalhar, quais grupos de interesse e aí você começa a ir por uma ordem, tá ok? Outro ponto, próximo, ter uma visão geral das suas vendas, isso é muito importante, que é esse relatório aqui de você ver as receitas, a taxa de conversão, as transações, valor médio do pedido, tá vendo? Receita do produto, então para você ver a receita de cada produto trabalhado, as transações, né? Por quê? Você tendo essa visão geral da sua conta e das suas vendas, você consegue saber, putz, quanto que eu estou vendendo de média? Então, pô, se eu
colocar dinheiro, quanto que eu posso chegar a ter em vendas, ou quanto eu estou gerando de receita, qual é o valor médio do meu pedido, e assim por diante, ó, a porcentagem de receita para o produto. Então, às vezes você quer, por exemplo, pegar um produto e focar naquele produto. Você pode ver se as suas campanhas estão dando certo por aqui, de repente, né? Você olhar e ver se aquele produto está com uma porcentagem mais alta. Então, por exemplo, você tem um produto ali que é muito lucrativo para sua loja virtual. Então, o que você pode fazer? Você pode ver se aquele produto está sendo bem vendido. Se não, você pode anunciar. Comportamento de cliente, tá? No carrinho de compra. Isso é uma parte muito importante de você analisar. Então, você vê as páginas, né? Todas as sessões com visualizações de carrinhos, ó, quando ele adiciona alguma coisa no carrinho, a parte de checkout e as transações. Então, por quê? Para você ver o passo a passo, tá vendo como está em cada etapa aqui, ó. Então você vê que, por exemplo, eu tive um abandono aqui, tá vendo? De etapa para outra. E você vai analisar. Então aqui nem aqui, ó. Você vê os que estão retornando visita, tá? Você consegue mesclar. Então a análise do comportamento de compra, ele é muito importante também. O próximo, tá? É você ter as visões gerais, tá vendo? Das suas vendas, desistência, o checkout, como tá aqui. Depois disso é legal você ver o desempenho de cada produto. Isso aqui é o seguinte, você faz um relatório, né? Você escreve lá desempenho do produto, na busca do Analytics, e você vai ver aqui, ó, você vai ter uma visão, por exemplo, se teve reembolso do produto, se você tiver configurado isso. Você pode ver a taxa de compra, né, em realização, né, em relação, desculpe, à visualização dos produtos. Então, você pode ver, por exemplo, a quantidade, quanto vendeu cada produto, quais são a receita de cada produto, ou de cada categoria de produto, a quantidade média que as pessoas compram de um determinado produto, para você saber também, pô, se esse produto aqui vende mais, como eu posso fomentar para que as pessoas comprem mais de uma unidade do meu produto. Então você tem como fazer ações e visualizar através desse relatório. Tá vendo como tá aqui, ó? Tá vendo? Tráfego pago. Então, eu coloquei aqui, ó, um filtro no Analytics, tráfego pago, e tá aqui, ó. Por quê? Para você poder analisar também, tá vendo? Eu sei que a quantidade média aqui de compra desse produto da loja virtual é de 1,69. Então é uma certa quantidade ali, né? Quase 2 produtos, então. Vendas diretas e indiretas, outro ponto muito importante. Para você saber o seguinte, você teve as conversões, mas de onde vieram as conversões? Então, por exemplo, lá do tráfego direto, 49%, da pesquisa paga, 26%, pesquisa orgânica, 24%, rede social, 19%. Então, você pode analisar, e aqui, né, você vai ver a quantidade, né, que nem aqui, por exemplo, tá vendo? Ó? Direto, ó, conversões assistidas, que nem aqui, ó. Aqui nesse de conversões assistidas, tá? Basicamente o que ele faz? Ele pega, por exemplo, você fez um anúncio no Google AdWords, né? Então você fez um anúncio de pesquisa paga. Às vezes a pessoa clicou no seu anúncio, entrou na sua loja e aí ela fechou o navegador, mas ela lembrou depois, ela entrou pelo direto, ela escreveu a sua URL na barra dela ali de navegação e caiu na sua loja. Então o que acontece? O Analytics, ele consegue saber isso e ele fala, a primeira interação que a pessoa teve com a sua marca foi através da pesquisa paga ou da pesquisa orgânica. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, tá? E te mostrar o quanto das suas vendas foram ajudadas por outras mídias. Então, por exemplo, aqui eu tive 20 mil reais que foram ajudados, né? 20 mil reais em valores foram vendidos, tá? Dentro da minha loja virtual, por quê? Por conta de canais que a pessoa teve uma primeira interação e depois ela comprou através de um outro canal. Depois vai ficar isso mais claro no próximo relatório, que é esse aqui, de caminho percorrido até a compra. Como você pode ver, ó, a pessoa veio aqui, ó, pesquisa paga, depois ela foi para a rede social, pesquisa paga, rede social, pesquisa paga, rede social. Aí ela converteu, tá vendo? O que acontece? Se eu não tivesse anunciado aqui, né, nesse primeiro pesquisa paga, talvez ela não teria feito todo esse caminho para comprar. E a primeira interação que ela teve foi na pesquisa paga. Então, logo, esse seria aqui, ó, o de conversões. Eu vou voltar aqui mais um. Seria o de conversões assistidas. Então, duas dessa daqui veio por quê? Porque você anunciou no Google AdWords. Até
eu já tive casos de clientes, né, que iam deixar de anunciar numa mídia e iam perder muito dinheiro. E eu verifiquei esse relatório e esse problema ele parou de acontecer. Outro ponto muito importante, você tem que saber o tempo até que a compra seja feita dentro da sua loja virtual, para que você saiba assim, eu vou colocar dinheiro hoje, quanto tempo ela vai retornar. Então, tem um relatório, né, tempo até a conversão. Tudo isso aqui você pode digitar, tá? Então você vê que, por exemplo, você tem aqui tempo até a conversão em dias. Então, 0 dias, né, que é no mesmo dia, é a maioria, tá vendo? Como vocês podem ver, 77%. Um dia, 31, 2 dias, 22. Então, só que aqui você tem uma quantidade. Tem pessoas aqui que demoram de 12 a 30 dias, tá vendo? Mas é uma fatia até considerável. Então, o que acontece? Você precisa analisar isso porque, em alguns casos, a conversão ela não vai acontecer aqui. Ela vai acontecer aqui. Então, o que você tem que analisar? Você fala, putz, eu vou colocar dinheiro, eu sei que 70% das minhas vendas, como estão aqui, né, e das minhas conversões, né, no caso, elas vão acontecer no primeiro dia, no dia 0. E depois eu tenho uma outra quantidade aqui. E aí você pode analisar e fazer campanhas para essas pessoas também, até para encurtar o tempo. Outro ponto, tá? É muito importante que você saiba fazer uma análise das campanhas no Google AdWords. Então, aqui você tem um relatório, né, das campanhas que tem aqui. Como sempre, tá? É sempre importante que você tenha esses dados e você sempre vá no pesquisar aqui, tá vendo? Pesquisar relatório. Todos esses relatórios que eu te passei é só você vir aqui no pesquisar que você vai ter. Então aqui você tem o relatório, então você tem os cliques, os custos, taxa de conversão, e aí você consegue ver a conversão de campanha a campanha, para você saber qual campanha está melhor ou pior, tá? E aqui você pode ver site links, né? Então, fazer ajuste de lance, ver por palavras-chave, as consultas que as pessoas fizeram, qual que é a hora do dia que as suas campanhas têm mais cliques, mais conversões, você tem uma visão geral da tua campanha, tá? Como tem aqui, ó. Então, por exemplo, as palavras-chave, eu sei que teve essas palavras aqui e a taxa de conversão de cada palavra-chave, tá vendo? Então, eu tenho uma conversão média aqui. Ou aqui, de consulta de pesquisa. Então, são termos que eu ainda não tenho na minha conta, mas que de repente me geram conversão. Então, eu posso olhar esses termos, porque se ele gerou conversão, você tem que botar na tua conta, porque ele pode gerar conversão depois. Que nem um termo desse aqui, ó, que gera 3% de conversão. Teve 30 cliques, né? E teve 3% de conversão. Então, é muito bom. Então, você tem que investir e colocar esse termo dentro da sua conta. Outro ponto muito importante, análise do fluxo de acesso dos seus usuários. Você precisa entender quais páginas o teu usuário acessa, por quê? Para você saber o caminho que ele está percorrendo dentro do seu site até fazer uma compra, tá? É muito importante isso. E aí você vai analisar caminho a caminho. Outro ponto, tá? O relatório de redes sociais. É para você analisar o seguinte, quais redes sociais geram conversões? Então, qual que é o número de conversões que gera? Então, por exemplo, eu tive 451 sessões, esse é um cliente que eu estou iniciando, e ele teve 61 conversões, tá? Então, como que isso impacta? Então você tem que analisar o Instagram Stories, o Instagram, o Facebook, o YouTube, e você analisar todos esses pontos, tá ok? Página de destino de compra. Então, qual que é a última página que a pessoa acessou, né, antes de fazer uma compra, onde ela caiu? Então ela caiu nessa página e depois ela foi e acabou comprando o produto. Você precisa saber isso. Por quê? Para você depois poder analisar e até anunciar essas páginas de maneira paga, trabalhar a busca orgânica. Você vai fazer todo um trabalho em cima disso, tá ok? Bom, agora deixa eu te falar sobre uma boa notícia, tá? Eu e a minha equipe, nós podemos ajudar a sua loja virtual a vender mais, tá ok? A minha consultoria, né, ela basicamente tem 8 módulos. O primeiro módulo é o pesquisa de mercado, o segundo módulo é o de planejamento de marketing digital, o terceiro de Google AdWords, o quarto de busca orgânica, o quinto Google Analytics ou mensuração de resultados, sexto módulo redes sociais, sétimo módulo da minha consultoria e-mail marketing e oitavo módulo conteúdo. Nessa consultoria, tá? Você tem um acompanhamento via WhatsApp. Basicamente, você vai ter sempre um consultor, muitas vezes vai estar falando diretamente comigo a qualquer momento, tá? Em qualquer horário. Pode ser sábado, domingo, porque a gente quer dar um acompanhamento
próximo, muito próximo da sua loja virtual. Coisas que muitas agências acabam não conseguindo fazer. Então a nossa consultoria ela é muito focada nisso. Outro ponto, tá? Lives semanais. Toda semana nós vamos fazer uma live, né? Fazer uma conferência para ver como está o andamento do seu projeto, ver como estão as metas, como foi a semana da sua loja virtual, como foram as vendas, quais canais venderam, quais não venderam, quais ações foram feitas. Tudo isso para dar um acompanhamento muito, muito próximo para a sua loja virtual. Acompanhamento contínuo, tá? A nossa consultoria ela vai acompanhar o tempo inteiro a sua loja virtual. Por quê? Para cada vez gerar mais resultado. Porque tem uma frase que eu uso que é a seguinte: tudo que você focaliza se expande. Então, se a gente focalizar nas suas metas, nos seus resultados, eu tenho absoluta certeza que você vai ter resultados assim como esse cliente que eu peguei de Google AdWords aqui teve, tá? E um ponto importante, você pode começar por qualquer módulo. A gente vai analisar a sua necessidade, tá ok? Agora eu vou explicar um pouquinho o que tem dentro, tá, de cada módulo. Módulo 1, que é o de pesquisa de mercado, tá? Aqui basicamente a gente vai entender o seu mercado, entender o que faz as pessoas comprarem, analisar sua concorrência, estudar sua marca, né? Entender em qual período é a melhor estratégia para vender, tá? Enfim, vai analisar todo o seu mercado para saber o que fazer para você vender mais. Planejamento, tá? Essa parte é muito importante. Por quê? A gente vai estimar o passo a passo de cada tarefa, quais profissionais você vai precisar para desenvolver cada tarefa, quanto é justo pagar, né, por cada tarefa, então ferramentas, enfim, tudo, todos os custos e principalmente evitar riscos e fazer com que você tenha resultados, ok? Terceiro módulo, tá? Que é o Google AdWords. Basicamente, nesse módulo, nós vamos criar campanhas de pesquisa, remarketing, Google Shopping, RLSA, DSA. Nós vamos otimizar a sua conta para que ela tenha mais resultados e fazer negativação de palavras-chave, canais, enfim. É aqui que nós vamos montar uma estrutura para que a sua loja virtual venda muito pelo Google AdWords, tá ok? Quarto módulo, busca orgânica, tá? Nesse módulo, nós vamos te ajudar a criar conteúdos para ranquear sua loja virtual na primeira página, fazer toda uma análise da sua concorrência para entender o que eles estão fazendo de certo, o que eles estão fazendo de errado, o que você pode fazer melhor do que eles. Geração de links, que é basicamente colocar o seu site em outros sites para que você receba cada vez mais visitas, para que o Google entenda que seu site é muito relevante, tá? Deixar sua loja virtual nos padrões recomendados pelo Google, por quê? Para que você apareça na primeira página e fazer pesquisas de palavra-chave, que é para posicionar e para que a sua loja virtual fique na primeira página do Google para diversos termos do que você quer, né? Diversos termos, por exemplo, se você quisesse, por exemplo, posicionar para ração para cachorro, a gente poderia fazer um trabalho para isso. No quinto módulo, que é o Google Analytics, esse módulo é muito importante. Aqui a gente vai fazer todas as configurações, configurar relatório, para que você possa efetivamente analisar as coisas e tomar decisões, né? Integrar o seu Analytics com outras ferramentas e também avaliar e entender o seu público, para que você saiba o que seu público está fazendo na sua loja, o que está fazendo converter ou não, enfim. Esse módulo, a gente vai fazer vários processos para analisar o seu e-commerce, tá ok? Módulo 6, redes sociais. Aqui é basicamente a gente faz um primeiro estudo de concorrência, a gente desenvolve os tipos de conteúdo que você vai estar fazendo, tá? Para engajar com a sua audiência e vender também. Nós vamos criar formas de mostrar os seus produtos nas redes sociais do jeito certo. Fazer um planejamento de conteúdo para que você tenha datas e horários específicos para cada rede social e também identificar quais são as principais ferramentas para você usar e ter resultado com as redes sociais, tá ok? No sétimo módulo é o e-mail marketing, tá? Nesse módulo a gente vai desenvolver os tipos de campanha de e-mail marketing que são ideais para a sua loja virtual, vai ver quais ferramentas de e-mail marketing você pode usar. Vamos criar formas de captar e-mail, tá? De diversas maneiras,
configurar campanhas para gerar e-mails via Facebook, Instagram, fazer todo um calendário de disparo de conteúdo e fazer automação de marketing, que é basicamente criar campanhas automáticas, que eu chamo de campanhas que vão gerar vendas automáticas ali para você. O 8º módulo, tá? É o blog. Nesse módulo, a gente vai fazer toda uma criação do blog, fazer o planejamento do seu conteúdo para que esse conteúdo ele ajude em toda a esfera de divulgação da sua loja virtual. Só para você ter uma ideia, lojas virtuais que produzem conteúdo vendem 5 vezes mais. Se você duvida do que eu estou te falando, basta você pesquisar no Google, tá ok? A gente vai também usar o blog, né, para alimentar as suas redes sociais, para fazer vendas sem vender, tá? E usar o blog também para posicionar suas palavras-chave, tá? Com o dobro de agilidade no Google. Bônus, tá? Primeiro, a gente tem vários pontos, né? Bônus 1 aqui, a gente tem toda uma planilha de planejamento de marketing digital que você vai ter ela, tá? Bônus 2, planilha para montar um plano de mídia. Por quê? Para você saber exatamente aonde você vai gastar o seu dinheiro. Planilha 3, recursos humanos. Você vai saber exatamente quais profissionais você precisa para executar cada tarefa. Sem segredo, você vai saber exatamente o que está sendo feito. Ok? Bônus 4, cargos e salários. Você vai saber quanto custa cada cargo, cada salário. Bônus 5, te dou uma garantia de 30 dias. Se você pagar e não gostar do nosso trabalho, em 30 dias a gente devolve o teu dinheiro, tá? E hoje, tá? Nós temos pacotes a partir de R$ 2.497 por mês, tá? Atenção, são poucas vagas disponíveis, tá? A gente não consegue atender todos os clientes que chegam, então a gente atende no máximo 4 novos clientes por mês. É o que a gente consegue atender porque a gente dá todo esse atendimento. Ao clicar no botão, tá? Clicando no botão abaixo, você vai conseguir preencher a aplicação e aproveite, tá? Porque nem sempre ela está disponível. E você acaba vendo treinamento e ela não vai estar disponível. Então aproveite se ela tiver, tá? Clique no botão e preencha sua aplicação. Porque eu e minha equipe, nós vamos trabalhar para alavancar as vendas da sua loja virtual. Você vai ter um acompanhamento, tá? Durante os 6 meses de contrato, daquelas 3 formas que eu falei, tá ok? Via WhatsApp, call semanal, né, pra gente ter, e além disso, todo esse trabalho da nossa equipe. E esse tempo, né, de 6 meses, ele é mais do que suficiente para sua loja virtual vender, né, muito, você vai conseguir. E você vai ter uma equipe preparada para te atender realmente, tá? Você vai poder tirar dúvidas no WhatsApp sempre que precisar, tá ok? Você vai ter as lives semanais para acompanharmos seu projeto bem de perto. Não tem como não dar resultado, tá? Nossa consultoria ela é especializada em lojas virtuais. Você está muito perto de finalmente ter uma equipe pronta para ajudar a sua loja virtual a ter mais lucros, tá? Clique no botão e preencha sua aplicação. Eu realmente espero que você entre para o time das lojas virtuais que desejam ter vendas mais lucrativas. Que consiga, tá? Que você consiga usar os mecanismos de buscas para vender mais. Que consiga usar as redes sociais para engajar e vender. Que você consiga usar o e-mail marketing para criar uma lista de pessoas que comprem os seus produtos, tá? Uma lista de compradores. E que use o conteúdo para dobrar as suas vendas. Bom, então é isso. Clica no botão abaixo e preencha sua aplicação. Um grande abraço e até a próxima.